Capítulo 9. Depois de inspecionar cuidadosamente a área e os destroços, o comandante Garcês informou aos sobreviventes que permaneciam próximos ao avião que não havia nenhum risco de incêndio. Podiam passar a noite ali sossegadamente. O piloto Wilson Alencar permanecera desmaiado por longo tempo. Ao acordar, em meio aos lamentos dos feridos, constatou que sua perna direita estava presa. Depois de muito esforço, conseguiu soltá-la. Passou a mão pela cabeça e viu que sangrava. As costelas doíam muito, dificultando a respiração. Olhou ao redor e viu um cadáver, o estudante Marcos Mutran, atado pelo cinto a uma poltrona. Como as luzes de emergência do avião permaneciam acesas, Wilson pôde ir até a porta traseira, que encontrou aberta. Saiu do avião. A escuridão na floresta era total e ele não viu os sobreviventes deitados no chão perto da parte dianteira do Boeing. Mas ouviu gritos e vozes, vindos de algum ponto no meio da mata, e foi ao encontro deles. Dentro do Boeing, Marinês Coimbra, que não parava de gritar por socorro, e sua filha Bruna continuavam presas. Raimundo Siqueira, que tinha um braço quebrado, veio do lado de fora do avião para ajudá-las. Por favor, implorou Marinês. Me tira daqui de qualquer jeito. Usando o braço bom, Siqueira puxou-a com força e conseguiu soltá-la. Mas, por mais que tentasse, foi impossível tirar Bruna. Roberto Regis acordara naquele instante e não tinha a menor ideia de quanto tempo se passara desde a queda. Tentou se mover, mas viu que estava preso pelo braço esquerdo, totalmente distendido. Não sentia dores, apenas dormência. Os ossos da coluna pareciam ranger, fraturar as 5 vértebras. Apesar das luzes de emergência, do lugar onde se encontrava Regis não via quase nada. Mas ouvia, vindos de um ponto próximo, os gemidos agoniados de uma mulher. Tratava-se de Kátia Melazo, presa com os 2 filhos, Giuseppe, morto, e Bruno, gravemente ferido. Kátia, com hemorragia interna, ainda não se dera conta da morte de Giuseppe. Gritava que estava sentindo muito peso sobre seu corpo. Pedia um canivete ou faca para se soltar. Acreditava, erradamente, que apenas o cinto a prendia ali. Do lado de fora, Garcês e Solange haviam improvisado camas para os feridos, usando assentos de poltronas e travesseiros que puderam recolher entre os escombros. O único cadáver retirado do Boeing, e posto no chão da mata, era o do mecânico Antônio José. Entre vivos e mortos, havia umas 30 pessoas no interior do avião. Era muito difícil libertar os feridos. Alguns tinham ferros enfiados no corpo, que penetravam ainda mais quando as ferragens eram deslocadas. O engenheiro Paulo Altieri era um dos que não conseguiam se mexer. Não sentia dor. Apenas uma enorme pressão no peito e falta de ar. À custa de muito esforço, conseguiu desprender o cinto de segurança e mover-se para o lado. Mas o deslocamento fez com que um ferro, que se encontrava cravado nas costas do Dr. Serrano Brasil, preso sob Altieri, penetrasse ainda mais no médico. Arreda, gritou Brasil. Mas o corpo de Altieri continuou pesando sobre o médico, e o ferro o apunhalando. Brasil pedia para que alguém o tirasse dali. Com o passar do tempo, seus gritos e gemidos foram diminuindo. Altieri pôde sentir, próximo às suas pernas, o outro se debatendo, já nos últimos estertores. Finalmente, o Dr. Brasil morreu. Sem conseguir se orientar, e ainda com pavor de o avião pegar fogo, Regis fazia força para se soltar das ferragens. Mas, com sua luta, machucava o garimpeiro Manuel de Alencar, que gritava de dor. O calor dentro do avião tornara-se insuportável. Regis respirava com dificuldade. Ouviu barulho de vidros se quebrando. Era o comandante que, com uma machadinha, quebrava janelas para ventilar o local e aliviar o calor e a fedorentina de sangue, vísceras e excrementos que pairava no ar viciado. Alguns estilhaços das janelas caíram sobre Regis. Lá fora, os Saraiva haviam se acomodado no chão da floresta, perto da saída de comissaria. Ariadne fora amamentada e voltara a dormir. Regina enfaixara a cabeça de Afonso.
Este, sendo garimpeiro e mais do que habituado ao desconforto da selva, também adormecera. Antes, dera uma busca nas imediações do porão de cargas do Boeing, chamando pelo cachorrinho de Ariadne. Não ouviu nenhum latido e concluiu que o Chihuahua morrera na queda. Perto de Regina, o advogado Fidelis Rocco intercalava momentos de lucidez e de inconsciência. À medida que quebrava as janelas, Garcês ia verificando, pelo lado de fora, o estado dos passageiros presos. Sua atenção foi despertada por uma mulher que gritava: "Comandante, me tira daqui!" Era Cleide Paiva, presa com a filha Thaís. "Comandante, me tira daqui!" Ela voltou a pedir. "Espere, fique calma, espere um pouco." Garcês fez o possível para aparentar tranquilidade. "Eu estou sem ferramentas." Enquanto circulava ao redor do Boeing, examinando os feridos, o comandante passava lhes, pelos buracos das janelas, água e refrigerantes. Alguns só puderam beber com o auxílio de canudinhos de refresco, que Solange obtivera na Galei. Para outros, mais fora de alcance, Garcês improvisou tubos cortando pedaços dos dutos de oxigênio das máscaras individuais. Enquanto atendia os passageiros, o piloto conversava com um, consolava outro, cobria as feridas com trapos que produzia de tecidos que ia rasgando. Como Kátia Melazo gritava muito, o comandante conseguiu estabelecer, através de outras pessoas presas, uma cadeia que, de mão em mão, fez a água chegar até ela. Kátia gemeu um agradecimento, bebeu um pouco e acalmou-se por alguns instantes. Mas logo voltou a gritar de dor. Não por muito tempo. Aos poucos seus gritos se transformaram em gemidos, até cessarem por completo. Por volta da meia-noite, Kátia morreu de hemorragia. O pequeno Bruno continuou ali, com uma grave lesão na cabeça, junto aos cadáveres da mãe e do irmão. Josete Melazo, sogra de Kátia e Liceia, e avó dos meninos, encontrava-se a 2 metros de distância, presa às ferragens pelo tornozelo direito, luxado, fraturado, quase esmagado pelas pernas das poltronas. 3 horas e meia depois do pouso, a carga da bateria se extinguiu e as luzes de emergência se apagaram. Dentro e fora do avião, a escuridão passou a ser quase total, a não ser pelos fachos das lanternas de Garcês, Solange e Luciane, cujas pilhas também não demoraram a se esgotar. Se antes fora difícil tirar as pessoas de dentro do Boeing, agora, sem iluminação, isso era impossível. Seria preciso aguardar o amanhecer. Mesmo porque, tripulantes em condições de ajudar, só havia 2. Zilli e Luciane estavam feridos e as 2 outras comissárias haviam se embrenhado na floresta. Garcês pôs Luciane junto com Zilli, ambos com muitas dores, na cama improvisada com o Radome. Fidelis Rocco permanecia no lugar em que desmaiara logo após sair do avião. Em 2 oportunidades, o comandante foi até ele, sempre com uma palavra de consolo. "Estamos aqui com vocês. Vamos tentar ajudar a todos." Como Liceia Melazo fugira para a floresta, sua filha Débora passou a noite sozinha, soterrada, chorando, com um corte na cabeça e uma fratura no braço esquerdo. Foi assim que, à meia-noite, teve início o seu primeiro aniversário. Para Régia Azevedo, a noite parecia durar uma eternidade. Procurava conversar com Evandro, embora não o visse. Às vezes, o marido tentava se mexer. Mas, aos menores movimentos, sentia muita dor. Averiguando daqui e dali, conversando com um e com outro, Garcês soube que alguns passageiros e 2 comissárias haviam escapado pela porta traseira esquerda e fugido para o mato. Concluiu que o número de mortos era inferior ao que estimara nas primeiras inspeções. O mecânico José de Jesus Manso sentia fortes dores na coxa e pé direitos. Respirava com dificuldade e gritou que estava sem ar. Garcês surgiu na janela, pelo lado de fora, e pediu-lhe que pusesse a mão no rosto, pois iria quebrar o vidro. Depois de fazê-lo, o piloto enfiou o braço pela janela e fez um exame superficial no passageiro. "Eu não vou poder tirar você daí agora", disse-lhe. "Tenho a impressão de que seu fêmur está quebrado. Lamento, mas vai ter de aguardar até amanhã de manhã."
Preso havia mais de 4 horas, o garimpeiro Manoel Alencar viu Garcês passando. Sem mover a parte inferior da boca, por causa das fraturas no queixo, que doíam terrivelmente, gemeu um pedido de socorro. Ai, moço! Por favor, seu moço, me tira daqui. Me tira, seu moço, implorou. Ai, meu Deus, seu moço. Só amanhã, amigo. Só amanhã. No escuro não dá pra fazer nada. Então quebra mais uma janela, pelo amor de Deus. Tá muito calor. Garcês quebrou diversas, próximas ao ferido, que pôde se arejar um pouco. Mas não teve outro remédio senão o de passar a noite ali, acordado, esperando o dia clarear, o corpo traspassado feito um Cristo na cruz. Entre todos os feridos, era o que mais gritava. Era o que gritava mais alto. Era o que sofria mais. Solta das ferragens, Marinês Coimbra permanecia ao lado de Bruna, que não parava de gritar. Perto delas, o médico Matos tinha de lidar com um dilema angustiante. Junto ao seu joelho esquerdo, havia uma lâmina de ferro, muito afiada, pedaço do pé de uma das poltronas. Se relaxava a perna, o ferro penetrava em seu joelho. Se tentava mudar de posição, para livrar-se da lâmina, seu corpo pressionava a perna de Bruna, aumentando a dor da menina. Houve uma hora em que Matos sentiu uma vontade incontrolável de urinar. Não teve remédio senão fazê-lo nas calças. Sentiu enorme alívio. Tendo descoberto que Matos era médico, Garcês foi até ele e disse que precisava de sua ajuda. Tentou soltá-lo mas, na escuridão, não conseguiu. Para Paulo Altieri, a dor só chegou de madrugada. Gritou, gemeu, urrou de dor. Delirando muito, custou a perceber que sua boca estava encostada numa poça de sangue vazado de um morto. Não tinha como evitar que sua língua sentisse o gosto repugnante. O garimpeiro Manuel continuava gritando noite afora. Pensando que ele estava dependurado nas árvores, Altieri pediu para alguém subir lá em cima para retirá-lo. Apesar dos esforços de Garcês e Solange, outros passageiros morreram naquela madrugada. Entre eles, o procurador do INCRA Antônio José Nascimento, que sofrera uma perfuração na cabeça, e a comerciante Ilma de Freitas Lima, com esmagamento do tórax. Os sobreviventes que fugiram para o mato haviam se agrupado ao redor das lanternas das comissárias Flávia e Jaqueline. Eram 12 pessoas. Quando as baterias se esgotaram, e a escuridão tornou-se completa, aconchegaram-se uns aos outros. O corte na língua de Jaqueline sangrava muito. Além dos dentes da frente quebrados, toda a arcada inferior se deslocara. Flávia sentia fortes dores no joelho. Foi a noite dos horrores da vida de cada um daqueles homens e mulheres, encolhidos na selva. Ninguém dormiu um segundo. Ouviam ruídos que vinham do avião, sobreviventes gritando, Garcês e Solange acudindo os feridos, janelas sendo quebradas. Envoltos pela escuridão, temiam ser atacados por animais selvagens. Os barulhos da floresta os assustavam. Receavam se mover e cair em algum buraco. Liceia Melazo chorava a perda de Débora. Muitos choravam de dor. Só por volta das 5:30 da manhã, quando o dia começou a clarear, os que haviam fugido puderam ver-se uns aos outros. Apenas o engenheiro Epaminondas encontrava-se ileso, sem um arranhão.